Antes de falar sobre a história, quem é Samuel? Antes de comentar sobre essa palavra de hoje, o profeta Samuel, a história dele é excelente. O profeta Samuel foi filho de Ana. Ele foi filho de Ana. Quem era Ana? Ana foi uma mulher que o seu esposo, que chamava Eucana, ele tinha duas mulheres. Ele era filho do João, filho de Jorão, né? Filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefu, Eufrate. E tinha duas mulheres. O nome de uma das mulheres dele era Penina e outra era Ana. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos, porque Deus havia fechado a sua madre. Então ela não podia ter filhos. E Eucana, ele gostava, ele tinha amor muito por Ana. Eucana sempre sacrificava e dava porções a Penina, sua mulher e todos os seus filhos e todas as suas filhas. E Ana, ele dava uma parte excelente, porque ele amava muito. Mas, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, a sua rival, excessivamente Penina, sempre ela provocava Ana e dizia: o Senhor tem cerrado a sua madre. E fazia ele, de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, eles tinham sempre aquele, todo ano, lá nos tempos antigos, eles subiam todo ano à casa do Senhor, que era aquele templo ao alto, onde todo ano eles iam para sacrificar, para adorar o Senhor. Eles iam uma vez ao ano lá para que fosse feita essa adoração, à casa do Senhor. E sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso ela chorava e não comia, não participava daquela ceia, porque aquilo tudo a deixava triste, a magoava seu coração, né? E quando foi um dia, Eucana, seu marido, disse a Ana: por que choras? Por que não comes? Por que estás mal o teu coração? Não te sou eu o melhor do que 10 filhos? E Ana se levantou, depois que comer e beber em Siló, né? E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a uma pilar do Senhor no templo. Então, ela pôs-se com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto com o Senhor. Ela fez um voto com Deus. Senhor dos exércitos, ela disse: se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana, ela orou a Deus, ela implorou a Deus, ela chorou a Deus para que Deus a desse um filho. E se ele desse esse filho, ela fez um voto com Deus, que todos os dias da vida dele serviria ao Senhor, e na sua cabeça não passaria-lhe navalha. Então, ela se levantou e saiu de lá. E quando foi um dia, sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz. E o nome desse filho foi Samuel. Porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem a Elcana, seu esposo, com toda a sua casa, e ofereceu ao Senhor sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então aí você repara, então Ana fez um propósito, ela fez um voto com Deus, que se ele desse um filho a ela, ela consagraria ele a Deus. E ela falou a seu marido que ela não subiria naquele ano, só após ele estivesse desmamado. E quando ela subisse, ela o deixaria ele lá para sempre.
E assim ela o fez. E ela levou ele jovem até ele servir ao Senhor perante o profeta lá Eli. Ela levou ele para lá e ele ficou lá. Quando foi um dia, o Senhor chamou e disse: Samuel, Samuel. Samuel se levantou e foi e disse a Eli: Eis-me aqui, Senhor. Tu me chamastes? Ele: Não te chamei. Isso foi uma, foi duas. Na terceira vez o profeta Eli pegou e disse para ele: Senhor, pois tornou chamar a terceira vez e se levantou Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Elis que o Senhor chamava. Pois Eli disse a Samuel: Vai, deita-te, há de ser que te chame e dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como de outras vezes: Samuel, Samuel, e disse: Samuel, fala, porque teu servo te ouve. E disse o Senhor a Samuel. Deus respondeu a ele assim: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, ao qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Então, por aí você entende o tanto que Samuel, o tanto que a promessa, o tanto que a mãe de Samuel fez, e ele não foi só a mãe dele fazer. Ele aceitou aquele propósito, ele aceitou aquilo para que ele veio, ele aceitou aquele chamado e deu ouvido ao Senhor e se entregou ao Senhor e aceitou qual era o propósito e o projeto dele, da vida dele. Então Samuel vai chegar a esta parte do que foi dito, o profeta Samuel. Essa parte foi quando Deus chegou para Samuel e disse para ele, para que ele fosse até a casa de Jessé, que lá ele teria que ungir o novo rei, que era o ungido dele estava lá, e que ele fosse lá para ungir este. E ele foi, ele pegou um chifre, que na época era o chifre, encheu de azeite e levou. Levou também uma vaca. Por quê? Como ele teria que subir, se Saul soubesse ou visse, diria que ele estaria traindo ele em algum sentido. Ele já estava cismado com todas as situações. Então, Deus deu a sabedoria e dizer o seguinte: leva uma vaca e diz que vai sacrificá-la ao Senhor. Só para você ver como Deus também dá as estratégias para a pessoa. E deu, e Samuel assim o fez. Ele foi, convidou a Jessé e chamou para que fosse junto a ungir. Mas na verdade ele estava indo, queria a casa de Jessé, porque lá havia um ungido do Senhor. E quando ele sucedeu que ele chegando, entrando lá, ele viu Eliabe e disse para Deus: certamente este perante o Senhor é seu ungido. E Deus respondeu, que é a palavra de hoje. Disse, porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus ele não estava olhando para aquela estatura que Eliabe deveria ser muito grande, aquela pessoa, aquele soldado, eles eram soldados, eram guerreiros, homem forte. E ele chamou o seu pai Jessé, e Jessé chamou Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor? Então Jessé fez passar o outro filho, a Sama, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor? Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé,
disse a ele: manda chamá-lo, porquanto não se absentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, e formoso de sembiante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então Samuel cumpriu. Samuel foi sempre profeta do Senhor. E sempre aquela pessoa que aceitou. Começou de sua mãe, da fé da sua mãe, até o dia em que ele subiu e ungiu a Davi como rei. Desde aquele dia ele se tornou e teve consigo o Espírito Santo do Senhor. Então Deus ele vem para confundir muitos. A mãe dele não era Berta Magre. Ela não poderia ser mãe, mas como ela orou, implorou, chorou a Deus, foi verdadeira diante do Senhor, e ele se lembrou dela. É tanto que tem a parte na história que quando o marido dela tornou a conhecê-la, Deus naquele momento se lembrou dela. Percebe-se que Deus sempre se lembrou. Muita parte da história fala quando Deus se lembrou. Noé, quando teve o dilúvio, também Deus se lembrou de Noé, que já estava há 40, 50 poucos dias no meio daquelas águas, naquela chuva, que as comportas haviam se abertas. Então é isso. Então é interessante sempre provocar o Senhor. Provocar o Senhor no bom sentido. Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te do teu filho. Lembra da promessa que eu tenho. Lembra do que eu hei de fazer. Então, por isso que todo dia é importante orar. A fé, ela não é acumulativa. A oração, ela não é acumulativa. Orou hoje, ela vai durar 10 dias, 7 dias. Não. A oração, ela tem que ser constante. Constante para aconteça aquilo de tudo de bom e de melhor que tem que acontecer em sua vida. Então, todos os dias tem que se voltar ao Senhor e orar a Deus para que Ele se lembre de você e da promessa que Ele te fez.